Alô galerinha, belezinha? Tranquilo? Hoje a gente vai comentar, hoje é o terceiro vídeo dos três, que a gente vai comentar um pouquinho falando sobre aspectos geopolíticos. A gente comentou sobre assunto social, aspecto econômico, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre geopolítica dentro do Covid-19. Beleza? Bora lá! Bem, turminha, o que acontece aqui? Só para vocês entenderem o que está acontecendo. O Covid-19 ele acontece literalmente, ele é uma política, né, geoeconômica, a gente precisa entender bem isso. Ele acontece na cidade de Wuhan, na China, e aí se espalha para o mundo inteiro. Muito bem, o que a gente tem aqui de ponto fundamental, o que a gente precisa entender? Primeira coisa, o Covid-19 ele aconteceu exatamente na China, naquela cidadezinha de Wuhan, e logo depois é que ele foi o epicentro, passou a ser a Itália como epicentro. Por quê? Porque talvez seja porque tem muito imigrante chinês indo para a Itália, ou vice-versa, né? Turismo, enfim, que estão indo para esses lugares. Talvez seja isso, né? Talvez. Mas tem outra explicação. A outra explicação que vai transformar com que a Itália se torne um novo epicentro vai fazer com que a gente entenda o que está acontecendo no mercado internacional. Primeira coisa, dentro da China, vai existir ali empresas multinacionais. Essas empresas multinacionais são empresas italianas. Grande parte delas italianas, aliás, não só na Itália, mas como vários países europeus e até estadunidenses. Vivem na China. E ali você tem um grande processo. Desenvolvimento econômico, enfim, é um mercado amplo, é um mercado de consumo interno gigante, a China, e evidentemente que vai estar um investimento lá. Os investimentos vão ser feitos lá. Bem, a Itália foi um dos que fizeram com que aumentasse os investimentos dentro da China, certo? Fizesse com que aquele grupo de empresas que estavam ali aumentassem gigantescamente, né? Aumentasse de forma gigante aquela ideia, e aí você vai fazer com que aumente seu consumo interno dentro da China e aumente o poder capital da Itália. Isso explica muito a questão dessa locomoção que nós temos, essa ideia de saída dos italianos, China, Itália, China, Itália, China. Exatamente isso vai fazer com que vocês consiga, de forma entender como a Itália se torna um epicentro de novo. Tira de Wuhan, né, e passa a ser a Itália agora o grande epicentro do Covid-19 naquela época. Isso fez com que você entendesse as características fundamentais do que está acontecendo no mundo. Então você entende, falou assim, poxa, China, mercados internacionais e tal, é isso. E você tem, por exemplo, dentro da Itália, mercado chinês, isso é fato. A China, ela está ali, ela está instalada em todo lugar. O mercado está aí, né? E ela vai trazer as suas mercadorias, enfim. Só que as multinacionais italianas estão na China. Esse é o grande ponto. Então, isso vai fazer com que você alavanque e cresça aí, economicamente a Itália e vai gerar aí o grande epicentro italiano. A Itália, como está na Europa, se ramifica para tudo quanto é lugar. Claro, a Itália vai fazer com que outros países dos lados, todos eles têm fronteiras, vão ser afetados e isso passa a ser de forma global, né? Chega na América e chega na África e assim se espalha a ideia primordial do Covid-19. O que a gente tem que entender é o seguinte, a China, hoje, a política, principalmente a política de países ocidentais, principalmente apoiadores dos Estados Unidos da América, o que vai acontecer aqui? Eles vão colocar o dedo na cara e vão apontar a China como grande culpada de tudo o que está acontecendo. Talvez seja, talvez aconteceu aquilo mesmo, talvez foi feito no laboratório, bem, isso não tem ao certo ainda. Mas um ponto é fundamental. A China, ela teve a ideia do Covid, surgiu ali, né? Essa grande ramificação do Covid-19 começou ali, essa ramificação, porém, ela foi e combateu de forma plausível o que estava acontecendo sobre o Covid. Ela combateu de forma rápida a questão do Covid-19 no seu país. Diferente de outros países que não combateram de forma tão gradual assim, né? A China então passou a ser mercado, seja ela com Covid ou não,
o PIB da China vem crescendo consideravelmente, né? Isso foi um dos grandes pontos, por exemplo, para os Estados Unidos da América colocar o dedo na cara da China e apontar ela como culpada. Isso para tentar fazer com que o mercado diminuísse, né, chinês em todo o mundo. Aqui no Brasil foi bem assim. Como a gente tem uma política voltada bem com os Estados Unidos, na época de Donald Trump, por exemplo, né, a política brasileira ela tinha uma certa harmonia com a política dos Estados Unidos, vai apoiar literalmente isso. Não é à toa que nós tivemos aqui, por exemplo, políticos do governo federal criticando literalmente a China. Só que a gente tem que entender o seguinte: a China hoje é o maior parceiro econômico brasileiro. É a que compra mais carne, certo? É a que compra mais soja, é a que compra mais produtos. Esses são dos grandes pontos que a gente precisa entender aqui, ok? Fatores primordiais. Não é à toa que o Brasil, por exemplo, o que ele fez nesses últimos anos? Ele fez com que a moeda desvalorizasse, aumentasse a moeda do dólar para que o agronegócio ganhasse muito dinheiro, principalmente na sua exportação. Então ele vai e fez isso. Tanto que a política do agronegócio hoje no Brasil, ela é praticamente voltada a quase 100%. O agronegócio é fundamental, é importante para o Brasil, né? E até para a política federal. Isso fez com que aumentasse literalmente o valor do dólar, né? Isso você fez com que aumentasse muito o valor do dólar para que a política do agronegócio ganhasse muito dinheiro. E é o que fez, né? Tanto a questão de carne quanto a questão de soja, cana-de-açúcar, enfim, os produtos que o Brasil produz aqui. Bem, esses são um dos grandes pontos. O que vai acontecer aqui? Só que assim, a gente precisa entender que quem é que consome mais? São populações mais pobres, elas que consomem mais, certo? Então elas precisam, literalmente, estar tranquilas. Não é à toa que nós tivemos a cúpula do G7, que eles vão se reunir de forma, lá na Inglaterra, eles se reuniram para poder combater essa questão do Covid-19 e tentar fazer o seguinte, tentar pegar e colocar, principalmente, distribuir essas vacinas para tentar, para os países mais pobres, distribuir essa vacina para países mais pobres, para tentar combater a forma expansionista, a forma de mercado muito grande da China. Né? Se a gente olhar muito bem, o G7 é praticamente ocidental, só tem o Japão de intruso lá. Esses são um dos grandes pontos que a gente precisa entender, tá? Vão fazer com que levem aí a forma do mercado, fazer com que os países mais pobres recebam essa vacina e diminuam, assim, o seu ponto fundamental, que seria o Covid-19, fazendo com que, aí eu expliquei no vídeo questão social, que para o ser humano se sentir bem, ele precisa consumir, certo? Já que vivemos uma política neoliberal. Beleza, galerinha? É nóis na fita. Um beijo. Falou!